Você consegue identificar os sintomas de ansiedade? Meu nome é Elisamar de Souza, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e esse vídeo de hoje será para explicar para você a respeito dos sintomas de ansiedade, como eles aparecem e também rapidamente entendermos o porquê que esses sintomas estão presentes quando a pessoa tem crises de ansiedade. A primeira coisa que você precisa saber hoje é que a ansiedade ela se apresenta no corpo, como, por exemplo, o ritmo acelerado do coração, que nós chamamos de taquicardia, ou a palpitação também do coração, e você tem uma impressão de que o coração está batendo fora do peito, por exemplo. As extremidades das mãos e dos pés suam. Isso também é um sintoma de ansiedade. Assim como também a face fica ruborizada, existe também o mal-estar gástrico, tontura. E ultimamente algumas pessoas vêm falando a respeito de um sintoma que eu não sei se você conhece muito bem, mas nós chamamos de desrealização. O que é desrealização? É aquela sensação de que você está em algum lugar e você tem uma crise de ansiedade e parece que você se sente um pouco mais distante. Por exemplo, se o ambiente tiver um som, você sente que esse som fica mais distante, ou mais alto ou mais baixo. Também tem a experiência do objeto, né? Que você está olhando para um objeto e você tem uma sensação de que esse objeto está ficando mais distorcido, menor ou maior. Esses são sintomas de desrealização, comuns na ansiedade. Tem um outro sintoma também, que é o sintoma de despersonalização. Também traz bastante desconforto. Esse sintoma, você tem uma impressão de perda de controle do seu corpo, como se você não percebesse o seu corpo. Também é desconfortável, mas é um sintoma de ansiedade. Quero também explicar rapidamente para vocês aqui a respeito dos sintomas psíquicos. Como eles aparecem? São pensamentos muito voltados para preocupações. Pensamentos negativos, catastróficos. Esses pensamentos do tipo você cria um cenário pensando que se você não for bem numa entrevista de emprego, você pode não conseguir esse emprego, ou de não estar sendo aceito, imaginar que não vai ser aceito num grupo, por exemplo, social, que você está sendo inserido. Esse tipo de pensamento, eles são disparadores de ansiedade. E também nós temos os comportamentos. Como que a ansiedade aparece no seu comportamento? Você fica mais agitado, aflito, inseguro, e aí você fica mais apreensivo. Tudo isso são sintomas comportamentais de ansiedade. O objetivo deste vídeo é explicar para você por que os sintomas físicos são tão fortes ao ponto de uma pessoa ter que parar na emergência de um hospital achando que vai morrer ou que está tendo um ataque do coração. Vamos explicar aqui o que acontece com o nosso organismo nesse momento. Quando uma pessoa percebe ou imagina um perigo, antecipa esse perigo, o nosso cérebro ele envia mensagem a uma seção de nervos chamado sistema nervoso autônomo. Esse sistema tem funções importantes no nosso organismo, que é, por exemplo, trazer o controle, o equilíbrio do nosso ritmo cardíaco, da nossa pressão sanguínea, da respiração. O que acontece com o nosso organismo nesse momento? Quando uma pessoa percebe um perigo ou antecipa uma situação, acreditando que ela seja perigosa, o nosso cérebro ele envia uma informação para uma seção de nervos chamado sistema nervoso autônomo. Nesse mesmo sistema, existem duas ramificações, que é o sistema nervoso simpático
e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele é responsável por preparar nosso corpo para situações de emergência, como, por exemplo, luta e fuga. É aqui que os sintomas físicos são disparados, com o objetivo de nos preparar para uma situação temida. E o sistema nervoso parasimpático, ele faz justamente o inverso da situação anterior. Ou seja, ele traz o nosso corpo para a homeostase, restabelecendo o nosso organismo e trazendo a normalidade. Para entender melhor o que eu estou falando aqui, vou trazer o exemplo de um livro chamado Ansiedade Mate essa Charada. A autora, ela usa o exemplo de animais. E vamos imaginar, então, um animal que está diante de um predador. Ele não pode se distrair. Ele sabe que se ele se distrair, ele será a presa fácil do predador. Então, o que esse animal faz? Ele vai ficar ali olhando, né, para os lados, observando o seu predador para que ele não seja essa presa fácil. Então, significa que ele fica em estado de alerta. E com os humanos, não é muito diferente. Se vemos uma situação de perigo iminente, com certeza entraremos em estado de alerta, de luta ou fuga, e é aqui que o sistema nervoso autônomo vai disparar todos aqueles sintomas que já falamos aqui, né, que aparecem no nosso corpo. Agora, existe uma diferença entre o animal e nós. É que nós temos uma consciência. E diante dessa consciência, nós criamos cenários. Imaginamos diariamente cenários, muitas das vezes catastróficos, que se remete ao futuro e um futuro da qual nós não temos o controle. Porém, criamos esse cenário. Se você vai fazer uma prova de direção veicular, por exemplo, e se imagina não passando na prova, já disparou ali uma sucessão de sintomas de ansiedade. Então é isso que acontece. Se você tem um sistema nervoso autônomo, simpático, sendo disparado porque você está imaginando coisas, nós precisamos também entender como que vamos acionar o sistema nervoso parasimpático. Como funciona o sistema nervoso parasimpático, uma vez que ele nos traz a homeostase, nos traz a tranquilidade de volta, ou seja, diminui o sintoma de ansiedade? Vamos imaginar aqui, dentro de uma situação natural, que você vai atravessar uma rua, mas aí você calculou mal a distância do carro que estava vindo em sua direção. E aí você percebe que você precisa correr um pouco mais. Quando você chega na calçada, percebeu que você conseguiu atravessar a rua e aí não foi atropelado, você sente aquele alívio, não é mesmo? Nesse momento, o sistema nervoso parasimpático está entrando em ação. Agora imagina que você não está nesse perigo real. O perigo é só imaginário. Aqui eu quero te dar uma dica valiosa. E essa dica eu trabalho, na verdade, com os meus pacientes que têm crise de pânico, que têm crises de ansiedade, que têm ansiedade generalizada, que têm toque. Porque esse tipo de técnica é uma técnica que vai trazer de novo você para a homeostase. Ou seja, vai acionar o seu sistema nervoso parasimpático. E nada mais é que um exercício de respiração. Isso mesmo. Você pode estar se perguntando assim, mas psicóloga, é isso mesmo? É isso mesmo. Uma respiração adequada traz você de volta à homeostase. Isso não é incrível e maravilhoso? Isso também é ciência, tá, gente? Não estou aqui contando história da carochinha para vocês, não, tá? Isso é ciência, existem artigos e sem contar que também estamos trabalhando isso constantemente. É claro que eu estou te dando aqui uma dica, mas na verdade, se você se identifica com crise de pânico ou de ansiedade intensa, você precisa de tratamento, né? Buscar ajuda, tá?
tá? Aqui eu tô te dando algumas informações que eu uso no meu consultório. Então, como é que a gente pode trabalhar essa respiração? Eu vou trazer aqui para vocês, dentre muitas técnicas de respiração, a respiração diafragmática. Por quê? Porque geralmente a pessoa ansiosa, ela respira e acumula todo o ar no peito, dessa forma. Mas o meu convite para você na respiração diafragmática é que você traga essa respiração para a barriga. Isso mesmo. Você vai respirar trazendo o ar para a sua barriga. Sua barriga vai ter que crescer um pouquinho. E como é que faz isso? Você vai inspirar pelo nariz contando até 3. Depois você vai segurar esse ar contando até 3. E após isso, você vai liberar o ar pela boca, contando até 6. Com certeza, você vai conseguir êxito. Após fazer esse exercício, pelo menos 5 ou 6 vezes, observa de novo o seu corpo e você perceberá que com certeza você vai estar melhor.